mesmo destruindo a cultura funk, não só destruindo os castelos em si, mas a cultura que permite que isso aconteça. Então vai ser tipo, no primeiro dia de programação. E, na verdade, nosso congressista que temos, por exemplo, vereadores como a Amanda em São Paulo, estamos fazendo projetos de lei nessa direção e eu realmente acredito nisso. Eu realmente acredito nisso. Eu realmente acredito em como trazer esses meninos, não como um problema, mas nos colocar ao nosso lado como soldados nessa grande causa de transformar o Brasil em um lugar civilizado. O que você acha do Ozempic, tipo, no abastecimento de água? Somos grandes Eu defensores. sei que é engraçado. Eu sei que é engraçado, mas faz sentido. Se pensarmos em políticas públicas para reduzir a quantidade de açúcar no sangue das pessoas, tudo será útil porque cria muitos problemas. Estou ouvindo tipo o Robert Kennedy falando sobre essas novas pirâmides de como a comida funciona e tal. Eu realmente acredito nisso. E também, talvez, se o tempo passar, talvez as pessoas não entendam do que estamos falando aqui no Brasil. As pessoas vão ficar um pouco chocadas. Mas, na verdade, as pessoas apoiariam muito se eu dissesse isso como um programa de verdade, sabe? Porque as pessoas estão desejando isso. Até tipo traficantes vendendo Monjauro e Auslan Piac para as Na pessoas. verdade, não é tão caro, e a maioria das coisas ilegais é bem ruim porque você não sabe o que tem. Como os provedores de peptídeos ruins ou algo assim, eles verificam talvez um em cada 100 frascos. Acho que isso pode ser uma indústria bem interessante de desenvolver, com certeza. Mas sim, somos grandes defensores do nacionalismo tipo dardo de blow dart Ozempic. E, tipo, sabe, se seu empregador, tipo, se você for gordo e seu empregador te ver como gordo, você recebe ou um corte de 20% no salário, ou eles podem te cutucar com um dardo olímpico quando você Enfim, escritório, esse tipo de coisa. provavelmente foi pelo menos metade do nosso último podcast. Mas eu estava passando pela lista de formas pelas quais nossa economia, assim como a americana, é completamente achatada pela obesidade como um problema. E é como se tudo, desde custos de saúde até que realmente estamos perdendo mais de US$ 1 trilhão só para perder produtividade. Porque pessoas obesas perdem mais dias nos dias em que realmente chegam. Eles são menos produtivos, têm maior probabilidade de se machucar no trabalho e também têm prêmios de seguro de saúde muito mais altos. Na verdade, sendo bem honesto, toda vez que discutimos isso aqui, porque a discussão veio primeiro como uma piada. Eu realmente acredito nisso. Antes era esse problema de, se ninguém consegue consertar o fato de que são gordos, você não pode simplesmente falar o tempo todo sobre como as pessoas gordas são horríveis, porque é só socar como uma pessoa com deficiência. É só maldoso, né? Mas agora que temos esses medicamentos que realmente podem resolver, podemos começar a discutir o fato de que, sim, esse é um grande problema que tem pressionado o país de cerca de 72 formas diferentes. E como se realmente pudesse resolver tudo. Mas 1%. Literalmente 1% do orçamento do ZEUA é gasto apenas em diálise para pessoas com diabetes. Apenas 1% inteiro do governo. Na verdade, é o maior item individual. Mesmo os bombardeiros B-2, que custam 10 bilhões de dólares cada vez ou algo assim, não são uma única linha tão grande. Acho que é como se 1 trilhão de dólares por ano fosse gasto só em diálise para pessoas com diabetes. Sim, é bem ridículo. Mas sim, acho que existem algumas políticas bem fora do comum que são interessantes. E voltando à questão da China, acho que uma das coisas que a China é uma das coisas que os pró-China dizem muito, sabe? Não necessariamente muito pró-China, mas acho que há algumas coisas a aprender que elas gostam. Nos Estados Unidos, você pode mudar o partido, mas não pode mudar a política. Na China, você não pode mudar o partido, mas pode mudar as políticas. De certa forma, você tem que admitir isso. Isso é bem verdade. Eles passaram de matar trilhões de pardais em total e causar morte e desastre. Eles são, talvez, mais capitalistas do que os Estados Unidos atualmente, com a única diferença de que os lucros não são redistribuídos no mercado de ações. Se você é uma empresa e ganha muito dinheiro, Xi Jinping basicamente vem até você e diz: "Ei, você está ganhando demais. Tipo, diminua suas margens agora, cara." Mas além disso, eles são tipo 100% mais capitalistas de 1 milhão de aspectos, certo? Como se você pudesse demitir pessoas. Você realmente não pode demitir pessoas no ZEUA. Você pode discriminar entre pessoas inteligentes e na China ao contratá-las. Você realmente não pode fazer isso no ZEUA. Tem todas essas coisas que são bem diferentes. Mudando um pouco da parte da China, então, obviamente, queria te perguntar sobre a questão da Venezuela. A tradução automática do Grok foi como o herói desta semana que fez todo mundo perceber o quão engraçados.
A América Latina e os direitistas são, e também, acho, expôs as pessoas a como são incrivelmente racistas como a América O Latina. mais louco de todos esses autotraduzidos instantâneos é que a América é, sem ironia, o lugar menos racista de todo o universo. Ouve, o país menos racista. Você conhece os peruanos? Sim. Sim, mas o que você acha da coisa da Venezuela? Eu sei, talvez um pouco do beisebol interno e algumas coisas que estavam acontecendo antes. E também, tipo, qual é a reação no Brasil, etc. Só estou curioso, tipo, seu general, quero dizer, leve isso para onde quiser. Negociações nesse assunto, porque o negociador oficial de Trump e o negociador de Lula com Maduro era um cara chamado Joesley Batista. Ele era o rei da carne no Brasil. Ele é o maior produtor de carne do Brasil. E ele se mudou para a América. Ele comprou Zwift e outros peregrinos, uma empresa chamada Pilgrim algo, e ele se tornou o líder do maior produtor de carne da América também. Então ele é enorme lá. E ele tinha negócios na Venezuela. Também atuava no ramo de petróleo na Venezuela. E ele era alguém em quem Lula podia confiar e Trump, porque ele deu 5 milhões de dólares para o partido de Trump, quando ele simplesmente, tipo, a festa, ele organizou o gala, organizou o evento quando se tornou presidente em Oligame. Então, ele começou a participar dos encontros de Mar-a-Lago e era um empresário muito controverso no Brasil, muito complicado. Mas como ele tinha um relacionamento na Venezuela, e enquanto Lula e Trump discutiam toda essa besteira sobre as tarifas no Brasil, na verdade, não fomos realmente afetados por elas, mas houve uma discussão enorme porque o Trump estava nos tratando como lixo e blá, blá, blá. E a forma como Lula tentou, de alguma forma, resolver essa questão e, ao mesmo tempo, acabar com seu relacionamento problemático com Bandura, porque o relacionamento já não era tão bom quanto imaginávamos. Maduro estava tentando negociar a retirada de Maduro e talvez Maduro como se mudasse para a Turquia. Turquia ou outro país, até mesmo a Rússia. E o negociador era um cara chamado Joesley. Tipo, Maduro não acreditava que a América faria algo. Então, o que sabemos de outros empresários no Brasil que estão em contato com o Joesley, esse cara da carne, é que, tipo, é só besteira. Mas a Lula deixou claro: estou tentando te ajudar, mas você sabe que os caras vão agir e eu não vou ajudar, como você imagina. E, no fim, esse acordo que eles estavam fazendo não aconteceu, mas teve muitas consequências. E isso meio que resolveu a relação entre Trump e Lula, o que é estranho. Pelo menos por um tempo, Trump está interessado nessas terras raras que temos aqui e que serão muito importantes no futuro para a América. E Lula, para mim, tudo bem. Como o uso dela no Brasil contra o juiz da Suprema Corte, Alexandre Moraes, que é aliado de Lula. Então resolveu esse problema. Lula se mostrou como um líder de verdade no Brasil, como alguém que resolveu o problema. Então, para seus eleitores, ele era como o grande homem da mesa resolvendo o problema. Então foi bom para a imagem de Trump nos Estados Unidos. E poderia ter sido ainda melhor se, por exemplo, fosse para Lula, não para Trump, porque para Trump era legal de qualquer forma. Se, tipo, o Maduro simplesmente saísse da Venezuela por um acordo, mas o Maduro não fizesse isso e, tipo, o Trump tomasse o país ou pelo menos derrubasse o Maduro. E as consequências para o Brasil são meio agridoce porque as pessoas estão, tipo, gostando. Nem mesmo a esquerda consegue reclamar direito. Estamos vendo aquelas coisas engraçadas, estranhas, tipo,